De que é formado o fruto? O fruto geralmente é formado de pericarpo e semente. O pericarpo origina-se do ovário da flor, que se desenvolve depois da fecundação e apresenta 3 partes: epicarpo, mesocarpo e endocarpo. O epicarpo é a porção externa, ou sendo a casca. O mesocarpo é a parte muitas vezes carnosa e comestível. O endocarpo é a camada interna que envolve a semente. Às vezes, o endocarpo é bem duro e forma um caroço como o da manga, o do pêssego ou o da azeitona. Em termos botânicos, o fruto ou fruit é uma estrutura presente em todas as angiospermas, onde as sementes são protegidas enquanto amadurecem. De forma prática, os frutos são quaisquer estruturas das angiospermas que contêm sementes. Os frutos podem ser classificados em frutos carnosos e frutos secos. Os frutos carnosos são aqueles que têm pericarpo suculento. Eles são classificados em baga ou drupa. Os frutos carnosos do tipo baga apresentam sementes livres, ou seja, eles ficam dispersos no mesocarpo, sendo facilmente separados do fruto. Alguns exemplos de frutos carnosos são tipo baga são melancia, goiaba, pepino, laranja, limão e tomate, entre mais frutos. Os frutos carnosos do tipo drupa apresentam uma única semente, no encarpo e geralmente o endocarpo é duro e espesso. Alguns exemplos de frutos carnosos do tipo drupa são abacate, manga, azeitona, entre mais. Frutos secos. Temos os frutos secos indensentes e os frutos secos deiscentes. Os frutos secos indensentes são cariópse, uma só semente adquirida ao pericarpo. O exemplo, o milho. Temos o aquênio, uma só semente presa ao pericarpo por um eixo. E temos também o noz, apresenta o pericarpo bem rígido. Temos também o deiscentes, que são o legume, promovem de um só carpelo. O exemplo, o feijão. Temos também a cápsula, que promove de 2 ou mais carpelos fundidos e tem vários tipos de aberturas. O exemplo, o urucum. E temos também a celíqua, promovem de 2 carpelos fundidos que se abrem deixando o eixo central com sementes. Pseudofrutos. Pseudofrutos, também conhecidos como falsos frutos, são estruturas vegetais suculentas, ricas em suco, que não são frutos, pois são originários do ovário da planta. Desenvolvem-se de um tecido de planta ao lado de uma flor. Principais características do pseudofruto. Possuem aspecto físico parecido com os verdadeiros frutos. Em função disso, é comum as pessoas chamarem essas estruturas de frutos. Possuem grande quantidade de nutrientes em forma de reservas e também são suculentos. Os pseudofrutos são divididos em 3 tipos: os pseudofrutos simples, compostos e múltiplos. Os pseudofrutos simples são aqueles que se originam a partir do desenvolvimento do receptáculo ou do pedúnculo de uma única flor. Os exemplos são pera, maçã, marmelo e caju. Os pseudofrutos compostos são também conhecidos como pseudofrutos agregados. São aqueles que se originam a partir do receptáculo de uma flor com múltiplos ovários, como o morango. Os pseudofrutos múltiplos são aqueles originários do desenvolvimento de ovários de várias flores de uma inflorescência, parte da planta onde estão as flores, que crescem unidas em uma única estrutura, como figo, amora e abacaxi. Um pseudofruto muito apreciado é o caju. A parte suculenta que comemos do caju se originou do pedicelo da flor, e a parte que se originou do ovário é a castanha do caju. O morango também é considerado um pseudofruto, mas a sua flor é um pouco diferente das flores que a gente viu antes, pois elas apresentam vários ovários.
Dessa forma, o morango é chamado de fruto agregado, pois ele se origina de uma única flor com vários ovários. A semente é o óvulo maduro e já fecundado das plantas gimnospermas e angiospermas. Ela é formada por tegumento ou casca, embrião e endosperma. O tegumento é o envoltório protetor da semente, originário dos tegumentos do óvulo. A amêndoa é a parte principal da semente, corresponde à núcula do óvulo, um tanto modificada depois da fecundação. É protegida pelo tegumento e consta, em geral, de duas partes, embrião e álbumen. O embrião é a parte principal da semente. A experiência demonstra ser o embrião responsável pela origem do novo vegetal, quando há germinação da semente. O álbumen é a reserva alimentar acumulada na semente, fora dos cotilédones. O embrião da semente da angiosperma contém uma estrutura chamada cotilédone. O cotilédone é uma folha modificada, associada à nutrição das células embrionárias, que poderão gerar uma nova planta. Semente de monocotiledôneas. Nesse tipo de semente, como a do milho, existe um único cotilédone. Daí o nome desse grupo de plantas ser monocotiledôneas, do grego monos, único. As substâncias que nutrem o embrião ficam armazenadas numa região denominada endospermas. O cotilédone transfere nutrientes para as células embrionárias em desenvolvimento. Sementes de dicotiledôneas. Nesse tipo de semente, como o feijão, existem 2 cotilédones, o que justifica o nome do grupo, dicotiledôneas. Do grego, dis, 2. O endosperma geralmente não se desenvolve nas sementes de dicotiledôneas. Os 2 cotilédones estão armazenados as substâncias necessárias para o desenvolvimento do embrião.